Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o Diácono Evaldo e nós vamos continuar falando dos eventos que acontecerá na grande tribulação. Louvado seja Deus! Visite o nosso canal Evangelho da Cruz no YouTube, se inscreva para que você receba as notificações dos demais vídeos, curta nossos vídeos e compartilhe para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. A palavra de hoje aqui para a nossa meditação está no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 3, que está escrito: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dada o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, e nem o mar, e nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aleluias! Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Nós já estudamos um pouco até a 6ª trombeta. E estes eventos aqui, a qual vou falar nesse momento, é um espaço que existe entre a 6ª e a 7ª trombeta. Houve um espaço da abertura dos selos para que Deus enviasse os seus anjos para marcar os seus escolhidos. E João viu 2 visões entre essas 2 trombetas. E a primeira visão que João viu foi exatamente desses 4 anjos que estavam retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra as árvore alguma. Louvado seja Deus! Então estes 4 ventos aqui já vai falar um pouco das trombetas que nós vamos falar a seguir. Não nesse vídeo, mas no vídeo seguinte, porque esse tempo aqui era dado exatamente para começar o toque das trombetas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, esses assinalados quem são? A palavra vai dizer que João ouviu o número dos assinalados e era 144 mil. Estes assinalados que são todas as tribos dos filhos de Israel. Aqueles que estavam participando da grande tribulação. Aqui nós vemos esses judeus que se converteram a Cristo, que agora estavam entendendo que realmente Cristo já estava próximo de voltar a sua segunda vez, e eles se converteram a Cristo. Então Deus dá ordem aos seus anjos para fazer esta obra. Primeiramente, que os 4 anjos não tocasse, que não fosse liberado para que tocasse nos escolhidos. E somente depois disso, ele diz que este anjo veio e assinalou, porque antes que ele assinalasse, não podia tocar nem sobre a terra, nem sobre o mar, e nem em árvores alguma. Louvado seja Deus! Então, os escolhidos de Deus não vão ser tocados na grande tribulação. Quais são esses escolhidos? Os 144 mil judeus. Porque a palavra diz agora na 2ª visão, entre essas 2 trombetas, a 6ª e a 7ª. Ele diz no capítulo 7, a partir do versículo de número 9: Depois destas coisas olhei, e eis que aqui
uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E a partir do versículo 13, também está escrito: e um dos anciões me falou, dizendo: estes quem são que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Veja que esse povo, eles passaram uma dificuldade para poder lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para embranquecer as suas vestes. Ele diz que eles tiveram fome, que eles tiveram sede, que eles foram molestados pelo sol, e havia guerra no meio do povo naqueles dias, na grande tribulação. Esse povo foi perseguido até a morte, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem são esse povo? Esses são os gentios, os que creram na promessa de Deus, mesmo que não foram arrebatados pela igreja, mas mesmo que eles não foram arrebatados por Cristo, nos dias do arrebatamento da igreja, eles continuaram crendo agora em Jesus Cristo, que ele estava prestes a voltar, porque eles conheciam a palavra de Deus e eles sabiam que estes sinais eram exatamente os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo, como nós já vimos nos dias de hoje, alguns sinais, mas esses sinais são mais visíveis, sinais que eles reconheceram que realmente Cristo estava voltando, e eles não receberam o sinal da besta, o número 666, que é o número da besta, nas suas fontes e na sua mão. Então eles passaram fome, eles padeceram muitas necessidades, como sede, o sol, a calma se acabou para a vida deles, mas eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então esse ponto que fala da sexta trombeta, aliás, do sexto selo e a abertura do sétimo selo, tem esse espaço que João viu essa visão, aonde os 144 mil judeus foram marcados com o selo de Deus, e a salvação de uma multidão que era incontável estava debaixo do trono de Deus. Todos esses, gente, eles alcançaram salvação dentro da grande tribulação. É mais difícil, melhor hoje, nos dias da graça, que nós só precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e arrepender dos nossos pecados. Então, terminando o capítulo de número 7, no capítulo de número 8 de Apocalipse, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluias.
a palavra vai dizer: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa é a abertura do último selo, o 7º selo. Houve silêncio no céu por quase 30 minutos. Então nós vemos aqui uma preparação, os anjos se preparando para tocar a trombeta. Mas antes do toque da trombeta, o anjo do Senhor pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo diante de Deus. As orações dos santos, elas subiram desde a mão do anjo até a presença de Deus. E tendo chegado lá na presença de Deus, ele tendo enchido do fogo do altar e tendo lançado sobre a terra, houve, depois disso, vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Esses dias são dias que estão por vir, são dias que estarão reservados exatamente nos dias da grande tribulações. Haverá salvação na grande tribulação, haverá a abertura do 7º selo, e os anjos do Senhor vão se preparar para tocar as 7 trombetas. E tocando as 7 trombetas, virá juízos contra a terra, juízos contra a humanidade. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Assim permitindo o Senhor, porque a graça de Deus tem se manifestado nos dias de hoje. Então não dispense a graça de Deus. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, como está escrito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que as cartas que foram enviadas às 7 igrejas, todas estas 7 cartas, elas falam de uma coisa maravilhosa, que fala que se nós ouvirmos a voz do Senhor hoje, não endureçai o vosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em Apocalipse, o que está escrito em todas as cartas é que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras dos homens, todos os seus pensamentos, tudo. Deus vai nos julgar. Se nossas obras forem boas, se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos receber o galardão de Deus, e nós vamos falar sobre isso ainda
na grande tribulação, nós vamos falar sobre esse assunto, porque quando entrar a grande tribulação, terá um trono montado para julgar as obras dos santos. Louvado seja Deus. Mas os que não creram nesta palavra, que zombaram e receberam a marca da besta e adoraram a imagem da besta, eles se apresentarão diante de Deus no juízo final, a qual nós vamos falar também mais adiante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não brinque com a palavra de Deus. Creia somente no Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, que as tuas misericórdias, Senhor, seja derramada sobre nossas vidas. Que o Senhor venha nos alcançar, Pai, com esse teu amor tão grande, e que nós venhamos nos sujeitar a ti e a tua palavra, arrepender dos nossos pecados e venhamos, Pai, ficar livre desses dias de perseguições e assim, ainda no arrebatamento, ser levado aos céus para ficar guardado no esconderijo do Altíssimo. Pai, assim eu te peço, tenha piedade da humanidade, Pai. Liberta-os do pecado, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor. Em nome de Jesus, abra os olhos dos cegos, espiritualmente os seus ouvidos, e que a tua palavra desça ao coração, e que esse povo se converta a ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.